Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Michele Lobo, a gente está aqui para falar hoje sobre sistema respiratório. Então, nós vamos falar de vias aéreas superiores e inferiores. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, então vamos falar do sistema respiratório e as vias aéreas, pessoal. Deixa eu pegar aqui, deixar o meu vídeo. Não tinha. Então, como que funciona o sistema respiratório? A gente sabe que o sistema respiratório, ele funciona em conjunto também com o sistema circulatório, onde acontece a troca gasosa, né, para levar oxigênio para todos os tecidos do nosso corpo e eliminar o gás carbônico também, que é produzido por nossas células e é enviado através do nosso sistema respiratório, nosso sistema circulatório, tá? Então, nós temos as vias aéreas divididas em superior e as vias aéreas inferiores. Ela se divide em cavidade nasal, então começa a respiração, já começa a partir aqui das narinas, do nosso nariz, né, onde acontece toda a filtragem desse ar, vai pela faringe, a laringe, passa pela traqueia, brônquios, né, nós temos os brônquios, e até acontecer, no caso aqui dentro do pulmão, né, dos nossos pulmões, nós temos os alvéolos que ocorre a troca gasosa, ok? Então, como eu falei para vocês, nós temos as vias aéreas superiores e as vias aéreas inferiores. Quando a gente fala de respiração, de sistema respiratório, o que que ele faz, né? Ocorre a troca gasosa, como eu já falei anteriormente, né? A gente inspira o oxigênio e outros gases presentes também no ar, mas nós necessitamos do oxigênio para dentro das células e ocorre também a liberação de gás carbônico, né? Está em sincronia com o nosso sistema cardiovascular, porque o nosso coração leva através dos vasos, né, do batimento cardíaco e através dos vasos e o sangue, ele leva esse oxigênio e traz o gás carbônico para que ocorra essa hematose nos pulmões, né? É aí que realiza a respiração. Nós temos a ventilação pulmonar, que é essa troca, né? No caso, é, esse, esses gases, né? No caso, o ar que a gente respira, a respiração externa e a respiração interna. Quais são as funções do sistema respiratório, né? Ele filtra, né, o ar, é, perdão, peraí, deixa eu voltar aqui, perdão, né? Ele filtra o nosso ar, ele faz uma limpeza desse ar inalado, ele aquece, umidifica o ar, né? Acontece aqui na região das vias aéreas superiores, né? É responsável pelo olfato e paladar, ressonância da voz, né? E a resposta imune dos antígenos inalados. Então, ele faz também essa questão da defesa, né? A gente inalar alguma poeira, alguma coisa assim, algum organismo, ele vai lá e faz essa filtração. Então, nós temos, pelo sistema, nosso sistema respiratório, nós temos a porção condutora e nós temos a porção respiratória. Então, a gente divide pela porção condutora, como o próprio nome diz, é que conduz esse ar até aonde vai ocorrer a troca gasosa, tá? Então, essa condução começa através do nariz e vai até os bronquíolos terminais, ok? E a porção respiratória é onde ocorre nos pulmões, né? Onde ocorre a hematose, que é justamente essa troca gasosa. Então, nós temos os bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares, o saco alveolar e os alvéolos, né? Onde acontece essa troca. Na porção condutora, né? Então, estamos falando da, da, da parte superior, né? No caso,
onde ocorre aí, onde tem a cavidade nasal, a faringe, a laringe, né, o trato respiratório superior. Quais são as funções, né, principais? É limpar, umedecer, né, ele limpa esse ar, porque tem cílios ali na região do nosso nariz, umedece, né? Ele aquece o ar inspirado e temos secreções mucosas serosas justamente também para fazer essa limpeza desse ar que nós estamos respirando, né? Então, as cavidades nasais, nós temos a nasofaringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos, né? No caso, até os bronquíolos terminais. Então, você vê que existe assim, ó, a entrada do ar, né? Existe toda a filtração que acontece a partir daqui do nariz, né? Vai passando aqui pela faringe, né? A laringe, a traqueia, os brônquios, até chegar nos alvéolos, ok? Que é a última porção aqui. Bom, na porção respiratória acontecem as trocas, né, dos gases, né? Aqui nós temos uma imagem de um alvéolo, né, dos bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e os alvéolos, né, onde acontece realmente essa troca, né? Então, os bronquíolos respiratórios, você vê que existe dos brônquios até chegar nos bronquíolos, existem várias bifurcações, né, ramificações, justamente porque o nosso pulmão tem uma área grande e ele precisa fazer essa troca gasosa de uma forma bem ampla. Então, por isso que ele vai se ramificando e esses saquinhos aqui, ó, né? Esses ductos alveolares, justamente até chegar nos alvéolos, onde acontece essa troca, ok? Então, vocês podem ver que ele parece um cachinho de uva. Os bronquíolos respiratórios, né? Vocês podem ver aqui, ó, um alvéolo. Olha como ele é legal, olha como ele é bem interessante. Nós temos aqui a entrada, né? No caso, a entrada do oxigênio na corrente sanguínea e a saída do gás carbônico, justamente para ser eliminado na respiração, ok? Então, você vê aqui, ó, os bronquíolos e os alvéolos, onde acontece a hematose, né? Que é essa troca gasosa, no caso, a entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico nos alvéolos. Bom, como a gente pode ver aqui uma imagem, né, uma visão aqui é, das vias aéreas inferiores, nós temos a laringe, né, a cartilagem da laringe, nós temos a traqueia, nós temos os brônquios, né? Os brônquios primário, direito, esquerdo. E aí você vai ver, ó, existem várias ramificações, como eu falei para vocês. Eles vão se dividindo entre os brônquios secundários, brônquios terciários, até chegar nos bronquíolos, né? Que é essa menor aqui ramificação, ok? Então, nós temos as características anatômicas, né, das vias aéreas superiores. Então, elas são divididas entre cavidade nasal. Ai, perdão, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, né? Brônquio principal, direito e esquerdo. Nós temos aqui o diafragma também. E aqui os pulmões, né? Que nós temos os pulmões, né? Pulmão direito e pulmão esquerdo. Então, você vê que as vias aéreas, né, superiores e inferiores, elas têm as suas funções, né? Essa de condução até chegar na parte que é a respiração, onde ocorre a respiração. Então, das narinas até a laringe, nós temos todo essa parte anatômica aqui, né? Que a gente vê a cavidade nasal, que é tudo isso aqui. Então, a parte do nariz, nós temos o seio, né? O seio frontal, as conchas nasais, né? Onde aquece o ar. Aqui nós temos o nariz.
Nós temos a parte da faringe, tá? Aqui temos a língua, né? A língua, tem os dentes aqui. E aqui já é a laringe, tá? Então você vê, quando o ar é, no caso, é inspirado, né? Ele passa por esse processo aqui, pelo nariz, né? Pelas conchas nasais, né? Pela faringe, ok? Seio esfenoidal. Nós temos aqui o seio frontal, então quando essa parte aqui, quando a gente tem sinusite, né? Essa área aqui fica comprometida. Então, falando do nariz, né? Especificamente, nós temos a raiz, nós temos o ápice do nariz, dorso, as asas, né? Nós temos cartilagens, né? Cartilagem septal, cartilagem lateral, a comela e as narinas, ok? Bom, a cavidade nasal, né? Vocês podem ver essa região aqui, na cavidade nasal, né? Nós temos aqui a abertura piriforme, o osso nasal, né? Aqui tem um, nós temos um crânio aqui, né? Mostrando exatamente essa cavidade nasal. E dentro dela, nós temos, né? As conchas, né? Nasais médias, é, o meato médio, né? A concha nasal inferior, no caso, a média e a inferior, que é onde aquece o ar, tá? Aqui é onde tem a umidificação e aquecimento do ar. Ó, aqui a gente consegue ver de uma forma mais limpa, né? Aqui, ó, tem o seio frontal, nós temos a cavidade nasal e nós temos aqui a faringe, tá? Aqui nós temos as amígdalas e a laringe. Então, vamos lá. A cavidade nasal, nós temos as coanas nasais, né? Ela se liga com a faringe por meio de duas aberturas denominadas coanas nasais, ok? Então, aqui nós temos a nasofaringe, nós temos as tonsilas faríngeas, que é as tonsilas faríngeas, nós temos a orofaringe e as tonsilas palatinas, que são as amígdalas, tá? Chama tonsila palatina. Nós temos a laringofaringe, né, nessa região aqui. Nós temos a tonsila lingual, né, que ela fica bem aqui embaixo. A úvula, o palato mole, tá? E nós temos a laringe, ok? O esôfago e a laringe. Então, o esôfago é onde passam os alimentos. É aqui que a gente vai filtrar o ar que vai entrar na laringe ou os alimentos que entram no esôfago. Então, ela fecha e abre aqui, tá? E aqui é a língua. Então, junto com a cavidade nasal, né, se conectam quatro seios paranasais, que são chamados de ductos lacrimonasais. E nós temos os seios frontais, como eu falei para vocês. Nós temos o seio frontal, seio esfenoidal, seio etimoide e os seios maxilares. Então, quando você tem uma sinusite, esses seios eles ficam é, com mucosa acima, com mucosas a mais, então acaba que você sente dor de cabeça, que aumenta a pressão aqui. Os ductos lacrimonasais, eles passam aqui, ó, ok? Eles passam aqui, então estão interligados os olhos com o nariz, ok? A gente pode ver aqui, ó, junto à cavidade nasal se conectam quatro seios paranasais, junto com os ductos lacrimos nasais, né? Então, uma visão de frente aqui, ó, os seios frontal, né? Seios frontais, os maxilares, né? Os etimoidais e os esfenoides, né? Aqui atrás, ok?
É, então, como que esses seios, né, paranasais, eles se conectam, né? No caso, os seios maxilares aqui, ó, localizam dos dois lados do nariz, na espessura do osso maxilar superior, tá? Então, bem aqui, ó, o osso maxilar superior. O seio frontal é um muito inconstante, localizado na espessura do osso frontal, né? E pode apresentar tamanho e forma muito diversas. Os esfenoidais, que ficam mais aqui na lateral, né, mais profundo dos seios, situa-se na base do crânio, no osso esfenoide. E o etimoidal, que é esse aqui, ó, mais próximo da região aqui, mais próximo dos olhos, né, são constituídos por múltiplas cavidades que se localizam na região superior das fossas nasais. Então, bem aqui, ó, as fossas nasais aqui, vai ficar mais em cima, né, no osso etimoide, entre as órbitas. Os seios paranasais, né, a, a função deles também, né? As células, eles fazem o aquecimento do ar e a modificação do ar, né? A modulação e a qualidade da voz, ok? Então, os seios nasais têm essa função também. A cavidade nasal, você pode ver aqui, ó, que ela é dividida verticalmente, tá? Aqui, ó, o septo normal e o desvio de septo, tá? Então, o septo nasal, nós temos as lâminas perpendicular etimoide, tá? O vômer e as cartilagens, ok? Aqui a gente pode ver aqui, ó, o vômer, né? As lâminas perpendiculares e as cartilagens do nariz, ok? Então, olha só, aqui você consegue ver, né, direitinho. O ar, ele entra, ele filtra por pelos grossos, né? Passa aqui por essas conchas, passa por três ossos das conchas nasais, ele é aquecido pelos capilares. Os receptores olfatórios, né, que também está nessa região aqui, responsável pelo olfato, você sente o cheiro, né, localizado nas membranas que revestem a concha nasais, as conchas nasais aqui, nos septos adjacentes e no epitélio olfatório. Então, são células, né, que vocês vão ver daqui a pouquinho, que elas se conectam com o cérebro para poder levar informação de cheiro, tá? Então, aqui, ó, olha como você vê, tem o bulbo olfatório, né, tem o epitélio olfatório, né, e aqui nós temos as células do bulbo olfatório. Elas recebem essas informações, né, e jogam através do nervo, né? Que vai para o cérebro e volta com a informação. Né? Você vê aqui, ó, tem os dendritos, tem o neurônio receptor olfativo, as células basais, a placa cibriforme, os axônios e os glomérulos, ok? Então você vê que existe toda uma ligação aqui com os nervos, né? Nervo olfatório, para justamente levar essa informação do sentir o cheiro, tá? Tá nessa parte da cavidade aí. Então, vamos lá. O revestimento dessa capa, dessa cavidade nasal, ela se dá pelo epitélio colunar, tá? Que é um tecido, no caso, é pseudoestratificado, ok? Também por células calciformes. Então, aqui, ó. Vejo que as células calciformes, né, que produzem o muco, reveste a cavidade nasal, né? E nesse local, o muco é secretado pelas células calciformes. Então, a gente está sempre com o nariz assim mais úmido, né? Ele umedece o ar e aprisiona as partículas de poeira. Então, por isso que o nosso nariz está sempre mais umedecido. Os cílios, eles se movem, né? Esses cílios aqui, eles se movem e o muco saturado de poeira em direção à faringe, que ele deve ser deglutido. Então, eles vão se mexendo para levar essa poeira para poder entrar, né, na faringe e deglutir o cuspido.
né? Removendo essa partícula do sistema respiratório, ok? Então, você vê aqui a membrana basal, né? Nós temos aqui, ó, o epitélio pseudo-estratificado, né? Com células ciliadas, que são os cílios, a célula calciforme, que produz o muco, né? A membrana basal aqui, ok? E aí, é, olhando aqui, né, no terço superior da cavidade nasal, nós temos, né, as células de sustentação, nós temos as células olfatórias, né, células basais, né, e as glândulas de Bown. E os axônios, né, que vão receber a informação e levar para o cérebro, né, não tendo as células receptoras olfatórias, né, as células de sustentação, você vê que é uma camada, né, e as células de escova, elas são células raras, elas não aparecem aqui não. Né? O contato sináptico, os ramos terminais do nervo trigêmeo, do quinto par craniano, que promove uma sensibilidade geral. Então, o nervo trigêmeo tem a sensibilidade geral, ok? As células olfatórias, né, elas apresentam neurônios bipolares, então são dois polos de neurônio, na superfície apical, com o prolongamento dendrítico, aqui, ó, ok? Na superfície basal, o prolongamento do axônio não mielinizado, né, onde vai para o nervo olfatório, que é o primeiro par craniano. Então, eles se ligam, né, a esse nervo justamente para você sentir o cheiro, ok? E aí, aqui nós temos os vários nervos, né, os pares cranianos. Os pares cranianos, nós temos o primeiro, que é o olfatório, nós temos o óptico, que na anatomia você vê os forames, né, justamente para a passagem desses é, nervos nos pares cranianos, né? Nós temos o trigêmeo, troclear, abducente, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, o facial, o nervo vago, o acessório e hipoglosso, né? Então temos todos os nervos aqui, os 12 pares cranianos. A faringe. Então, a faringe, ele é um órgão, né, que recebe a abertura comum dos dois sistemas, ou seja, tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório, né? Então, ele recebe tanto o ar inspirado, né, pelo nariz, quanto o alimento que passa aqui pela boca, né? E será, é claro, digerido pelo esôfago, digerido pelo estômago, né? Por parte do digestório, ele recebe quando os alimentos e líquido da cavidade oral, enquanto que por parte do respiratório recebe o ar da cavidade nasal. Então, a faringe ela é conectada com o sistema respiratório pela laringe, né, ao sistema digestório pelo esôfago. Então, a faringe, quando a gente está com inflamação aqui na garganta, que fica vermelhinho, você vê a faringe aqui, tá? Aqui temos a língua, né? Nós temos o palato mole, a epiglote, né? Quando você respira, tá? Quando alimenta a epiglote, né? A glote fecha, a laringe, o esôfago e a traqueia. Então, ela, a faringe, ela liga tanto a laringe, né, quanto o esôfago. Então, ela fica aqui nesse meiozinho aqui, ok? Ela é importante para os dois sistemas. Então, vamos lá. Nós temos a faringe dividida em três regiões. Nós temos aqui a cavidade nasal, nós temos a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. Então, você vê que ela é dividida, né? Nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, ok? No caso, a rinofaringe, que é a faringe superior, né? É, nós temos a orofaringe e a laringofaringe. Então, é como a gente viu aqui, temos o esôfago aqui, a laringe, a úvula, o palato mole, tá? Então, nós temos, como eu falei, as amígdalas, a tonsila palatina, ok? A tonsila faringe aqui em cima.
A nasofaringe, né? Ela apresenta epitélio colunar pseudoestratificado, ciliado com células calciformes, ou seja, ela produz muco, tá? A nasofaringe, ela produz muco, é, ela, no caso, ela tem esses cílios justamente para jogar os partículas, né? Ou alguma coisa que você respirou que não vai fazer bem, não tem que ir para os seus pulmões, obviamente, né? Ele vai ser filtrado aqui na nasofaringe, né? Então, nós temos esse tipo de célula, né? Que é justamente com células calciformes, que produz o muco, e os cílios, que vai expulsando esses patógenos, né? Esses cílios aí, é, esses cílios, essas partículas que não devem eh, penetrar no seu sistema respiratório, né? Esse cheio de patógeno, deglutido até o estômago. Então, ou a gente cospe, né? Ou a gente manda para o estômago, ele vai ser eliminado. Né? Na parte posterior, nós temos as tonsilas faríngeas, chamada de adenoide, tá? Aqui as tonsilas aqui, ó, ok? Elas ficam na parte posterior, né? Ajuda na defesa contra infecções. Então, aqui, ó, adenoide, quando você tem as tonsila faríngea, né? Quando é necessário operar a adenoide, quando existe uma hipertrofia dela, né? O normal dela é que fica ali quietinha, mas se tiver uma carne esponjosa, tem que fazer uma cirurgia para tirar, tá? A orofaringe, ela é conhecida como a faringe média, né? Se estende do palato mole até a epiglote, tá? Essa faringe média, né, no caso, que se estende do palato mole aqui, ó, até a epiglote, ok? Ai, peraí, desculpa aqui, veio uma coisa errada. Ok. Tá, vamos lá. O próximo da orofaringe, nós temos as fauces, né, que são localizados dois tipos de tonsilas. No caso, as fauces, nós temos as tonsilas palatinas e as tonsilas sublinguais, né? Aqui é a úvula. Então, a gente vê aqui que aqui são as amígdalas, ok? E as tonsilas sublinguais. Aqui nós temos a língua, né? Então, embaixo da língua. E a última, né, a faringe inferior, que é denominada a continuação da orofaringe, a faringe média, estende-se à extremidade da epiglote, tá? Até o esôfago, e passa pela porção posterior da laringe. Então, você vê aqui, olha, se estende para trás, ok? Então, a parte posterior da laringe e o esôfago. Ou seja, os alimentos e os líquidos ingeridos passam pela laringofaringe até o esôfago, né? É normal ocorrer a deglutição de uma pequena quantidade de ar junto com a alimentação. Ela é revestida por epitélio escamoso, estratificado, úmido. Então, o patógeno que foi detectado aqui, as células ciliadas vão enviando para cá, né? Passa pela aqui, orofaringe, laringofaringe, até ser eliminada aí pelo estômago. Tá? Quando a gente fala agora, entrando mais agora na questão é, do sistema respiratório inferior, a gente vai agora mais para os pulmões, a gente vai entrar nas funções do sistema respiratório, especificamente dos pulmões aqui. Então, qual é a função dos pulmões? Fazer hematose, né, a troca gasosa, a passagem, no caso, a entrada de oxigênio e a saída do gás carbônico, haver essa troca. Os nossos pulmões também, né, sistema respiratório também, ele também é responsável pela manutenção do pH plasmático, né, que regula a produção aí de gás carbônico, controla também a ventilação, ok? Ele filtra êmbolos, né, para evitar
esse gás ficar circulando no nosso sistema circulatório. É um sistema de defesa, né? Nós temos os macrófagos alveolares, onde eles vão proteger para que nenhum patógeno, né, ou menor quantidade de patógeno, é, vá para o nosso sistema respiratório. E o equilíbrio térmico, né? Manter a homeostase, né, no caso, é, manter a temperatura, do nosso organismo, tá bom? Aqui nós temos um mapa mental, uma organização funcional do sistema respiratório. Nós dividimos o nosso sistema respiratório, no caso inferior, desculpa, em zona de transporte, de 1 a 16 gerações, que aí começa nas traqueias, os brônquios, os bronquíolos, né, até chegar nos bronquíolos terminais. E nós temos a zona de transição, que são os bronquíolos respiratórios, e as zonas respiratórias, que são os núcleos alveolares e os sacroalveolares, né, no caso, os alvéolos, onde ocorre a troca gasosa. Então, você vê quantas gerações, né, quantas ramificações que começa aqui, né, da traqueia, dos brônquios, até chegar nos alvéolos, né, onde acontece essa troca. Então, na zona de transporte, onde transporta esse oxigênio, aquece, umidifica o ar, filtra as partículas. A zona de transição, você vê aqui, ó, é, essa ligação entre os alvéolos, né, através dos canais de Martin. Existe aqui uma ligação aqui dos bronquíolos. Nós temos também os canais de Lambert, que ligam o bronquíolo com o alvéolo. E nós temos os poros de Cole, que ele liga alvéolo com alvéolo. Então, se esse alvéolo estiver obstruído, né, esse aqui não vai ficar prejudicado, né? Eles têm essa ligação. Se estiver parcialmente obstruído, parte vai vir para cá também, ok? Acontece a hematose, né? Os alvéolos, né? Nós temos os alvéolos, nós temos as células hemácias aqui, a entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico, ok? Falando agora de respiração, a nossa respiração acontece com a ajuda da contração dos nossos músculos respiratórios, tá? Que são os músculos inspiratórios. Então, acontece a nossa respiração através dessa diferença de pressão, onde nossos músculos respiratórios, que no caso os principais são o diafragma, né? O diafragma aqui, os intercostais paraesternais e o escaleno. Então, eles são os músculos responsáveis para que aconteça a nossa respiração. Então, ele contrai e relaxa, e quando ele contrai e relaxa, essa troca gasosa acontece através da diferença de pressão. Nós temos também os músculos acessórios. Esses músculos acessórios, eles entram em ação quando você está ofegante, né? No caso, o ecom, esternocleidomastoide, o escaleno, o trapézio, grande dorsal, serrátil anterior e o peitoral maior. Então, falando do diafragma, que é o principal músculo da respiração, né? No caso da inspiração, ele separa a cavidade torácica, né, da abdominal, então o tórax e o abdômen. Possui duas hemicúpulas, aqui e aqui, né? A costal e a crural, é inervada pelo nervo frênico, né, direito e esquerdo. Esse nervo frênico, ele sai lá da C3, C4, C5, por isso que uma lesão alta, dependendo se a pessoa tem uma lesão alta, ela, ela, ela pode não conseguir respirar de forma espontânea, né? Se tiver uma lesão aqui no C3, então, vai afetar esse nervo e a pessoa vai ter que respirar por aparelho o resto da vida, né? Aumenta o diâmetro do crânio caudal, ou seja, ele aumenta, né? Quando ele contrai, ele aumenta esse diâmetro do crânio caudal, lateral e antero-posterior do tórax, para frente e para trás, tá? A força contrátil do diafragma é medida da pressão transdiafragmática. Então,
o músculo se contrai através dessa diferença de pressão, tá? Né, nós temos aqui a origem na porção external, na face interna do apêndice xifoide, né? Na porção costal, a cartilagem das últimas vértebras, e na porção lombar, que é a crural, na L1 e L4, a direita e L1 e L4 à esquerda, tá? É a inserção aponeurose e tendão central. Então, quando a gente fala dos músculos principais, acessórios, né? É, os paraesternais, né, inervado pelos nervos intercostais, né, que remete no primeiro ao 11º segmento torácico da medula espinhal. Ele faz o movimento de alça de balde, tá vendo aqui, ó? O balde faz, desculpa, a alça do balde faz esse movimento aqui, que é o aumento do diâmetro antero-posterior e látero-lateral do tórax. Então, ele faz esse movimento para cima e para os lados, ok? Os músculos acessórios, né? Nós temos o econ, o esternocleidomastoide, o escaleno, aqui, o trapézio, o peitoral, grande dorsal, né? Então, esses músculos, eles entram em ação, né? Quando você está muito cansado, você está em sofrimento respiratório, você está lá inspirando e não consegue, respirar normalmente, né? A inervação de C1 e C2, nervo acessório, né? O nervo acessório é o 11º par craniano. A função eleva o externo e expande o gradil costal, tá? Aqui é só uma curiosidade mesmo com relação à respiração. Ela acontece através da diferença de pressão, tá? Então, Quando você, quando o músculo se contrai, ele faz com que o pulmão se expanda, aí no caso, a pressão, ela de dentro dos alvéolos, ela fica menor, fazendo com que o ar entre, né? No caso, o oxigênio entre, e aí quando você expira, ele diminui essa pressão e faz com que o gás carbônico sai. Então, existe essa diferença de pressão que faz com que haja essa troca gasosa, tá? E aí, estou sugerindo aqui uma atividade para vocês, né? Fazer um mapa mental e onde você vai fazer um mapa mental de tudo que a gente estudou aqui e explicar para os colegas, tá bom? Deixa eu parar aqui, compartilhamento. E aí, pessoal, a gente fica por aqui, né? A gente dá continuidade depois às outras aulas, mas é importante que vocês entendam essa questão da cavidade nasal superior e inferior e como que acontece essa troca gasosa, ok? Obrigada, até a próxima aula.